Então, ontem quando eu escutei a palavra para preparar ela e preparar para a célula, eu percebi que ainda que fosse só a gente, ainda que fosse só eu, essa palavra ainda ia fazer muito sentido. E nas últimas 2 semanas a gente conversou sobre algumas coisas que, enfim, estavam afetando a gente, estavam me afetando em outros ambientes. E inclusive os termos que a gente usou, os termos inclusive, foram usados nessa palavra. Então é impossível dizer que foi alguma coisa por coincidência, por sorte, uma chance em 1.000.000, é absolutamente impossível. Porque a gente tratou exatamente dos mesmos assuntos nas últimas 2 semanas, a gente usou exatamente os mesmos termos, e aí vem essa palavra para falar com a gente. Então que nossos corações estejam abertos aí para receber aquilo que Deus quer trazer. Talvez Deus trouxe essa palavra só para mim, eu não sei, mas pelo menos por coisas que nós passamos e eu passei, como eu disse, em outros ambientes, essa palavra veio de forma muito certeira, muito clara, muito direcionada. E eu tenho certeza que quando Deus ele quer falar com a gente, uma palavra tem 1.000 significados, um significado para cada coração, de acordo com a vontade dele. Então, amém. Eu vou começar então com Eclesiastes 3, versículo 12, que diz assim: sei que nada há melhor para o homem que regozijar-se e levar uma vida regalada. E uma vida regalada é uma vida feliz, uma vida completa, uma vida abundante, uma vida em ambiente de paz, uma vida tranquila, uma vida onde a gente de fato desfruta daquela paz que só Jesus sabe dar. Falamos disso quantas vezes, que a nossa fé é acreditar em Cristo e nos seus objetivos e nas missões acima das circunstâncias. E só quando a gente entende isso, é que esse versículo de Eclesiastes vai começar a fazer sentido. Dizendo que não tem nada melhor do que a gente levar essa vida regalada, em paz, apesar das circunstâncias, crendo em Deus. Porque foi assim que Deus nos criou. Deus, quando Ele cria o ser humano, Ele cria para aquele ambiente de convivência com Ele direto. Ele cria um ambiente que Ele todo dia visitava. Todo dia lá tomava um café, para bater papo, sentava na mesa e conversava e dava risada. Esse foi o ambiente. Deus nos criou quando Ele transformou o barro no homem, quando transformou a costela na mulher, Ele olhou para aqueles dois, Ele falou: é essa paz, é esse ambiente harmônico, com amor, livre de discórdia, livre de confusão, livre de mágoa. É esse ambiente que eu quero. O ambiente onde tem honra, onde tem respeito, o ambiente onde não tem divisão, onde não tem atrito, não tem desavença. E isso, então, nos leva a refletir sobre o oposto a isso que a palavra vai trazer hoje, cujo título é Os Espíritos da Discórdia. E por que isso? Porque a gente percebe que muitos relacionamentos hoje estão quebrados, desajustados, eles estão passando por momentos de discordância, desentendimento, por causa dos espíritos de discórdia. Eu vou falar que na nossa geração é difícil a gente julgar sobre aquilo que passou, porque é uma realidade que a gente não viveu, a gente conhece a história contada, mas a gente não esteve lá. Mas eu posso falar que depois de 40 anos, agora que eu rompi a barreira, mas pelo menos assim, até onde eu me lembro como adulto, eu não lembro de a gente viver um momento de tanta discórdia na sociedade em geral. Eu não lembro. Eu lembro de ver meus pais, meus tios, com seus amigos, os adultos sentados na roda e conversando e tendo ideias opostas, mas igual se divertindo, igual se reunindo, igual se vendo todo final de semana. E esse era o ambiente de diversão, de família, de amigo. E a gente entrou nos últimos, talvez, não sei se chega a 10 anos, mas talvez quase 10, onde a discórdia ela
tomou espaço em todos os ambientes que a gente vai. É no ambiente de trabalho, é dentro da família, é sobre todo e qualquer tipo de assunto. As pessoas começam a avaliar agora não o conteúdo, mas quem disse, que eu tenho que escolher um lado, porque eu discordo de tudo do outro lado. Então, isso está destruindo o relacionamento, isso está destruindo, inclusive, relacionamentos dentro da igreja. Porque é isso que a discórdia faz, a discórdia nos afasta dos amigos, acaba com a sociedade, a discórdia divide a igreja, arruína a sociedade. A discórdia, ela rouba a paz das nossas mentes e dos nossos corações. A gente não está isento de antagonismo e contenda e uma visão de mundo diferente, isso faz parte do nosso dia a dia. Agora, a gente precisa discernir e entender os efeitos destrutivos da discórdia. Porque ela tem efeito destrutivo. E mais que isso, a discórdia, ela é como um vírus. A discórdia, ela passa, ela pega. Basta ver que você está no ambiente lá com 5 pessoas. Uma das 5 traz discórdia. A discórdia é como um vírus, porque ela pega todo mundo. Ela destrói aquele ambiente, ela ataca aquele ambiente, ela ataca aquele corpo. Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? As promessas que Deus tem para a gente são de paz. E o que significa paz em hebraico? Significa completude. A palavra shalom em hebraico significa saúde, paz, tranquilidade, contentamento. A paz esteja convosco. A Bíblia nos exorta a buscar essa paz e a Bíblia nos chama a atuar como pacificadores. Agora, com a nossa raça, com o mal inerente na nossa carne, vão ter momentos em que se a gente começar a observar, a gente deixa de atuar como pacificador. Salmos 34:14 diz assim: Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Procura a paz e empenha-te a alcançá-la. Romanos 12:17-18 fala assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a palavra está nos exortando, galera. Isso aqui é algo que me fez refletir muito sobre coisas que eu passei, sobre coisas que acontecem em ambientes onde eu estou inserido, e eu tenho quase que absoluta certeza que eu não sou o único que percebe isso em determinados ambientes. E quando diz aqui, não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens, está dizendo que, apesar do nosso espírito de discórdia, apesar de em determinadas situações, em determinados momentos, a gente se sentir atacado, a gente se sentir prejudicado, a gente se sentir humilhado, a gente se sentir diminuído em determinadas circunstâncias, apesar disso, o que diz? Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. E olha que interessante como a segunda parte desse texto começa. Diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então é óbvio que vão ter situações em que eu não vou pregar a paz. Por exemplo, eu estou na rua e alguém agride a minha família. Aqui para mim, eu, Vinícius, carnal, tá? Carnal, eu vou olhar e vou lembrar o se possível. Exatamente, se possível, Então é óbvio que eu vou ter uma reação de proteção da minha família. É óbvio que eu vou ter vou tomar uma atitude que
Não vai se levantar uma bandeirinha branca e dizer para de bater na minha mulher no meio da rua. Mas fora essas situações, olha o que diz. Se possível, quando depender de vós, tende paz com os homens. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente, essa palavra é para a igreja, tá? Essa palavra é para a igreja. Está dizendo que a gente, os emissários de Cristo, os pacificadores, quando depender de nós, a gente tem que dominar o espírito da discórdia. E nessas situações a gente vai passar, e eu tenho passado muito por isso nos últimos anos, em determinado ambiente. Nessas situações a gente vai ter que engolir sapo. E cara, tem sapo que é grande de engolir, cara. Tem sapo que fica assim, que não desce. Se eu pudesse eu enfiava a mão e ajudava a descer. Mas tem sapo que a gente quer engolir e ele quer voltar. Só que diz a palavra? Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, por maior que seja o sapo, eu vou ter que engolir. Por mais que eu tenha me sentido humilhado, desrespeitado, afetado, prejudicado, eu vou ter que optar pela paz. Eu passei, nos últimos tempos, por uma situação dentro do ambiente profissional em que eu me senti de todas as formas que eu descrevi. Só que há muito tempo eu não lia Romanos. Então eu não era um pacificador. Dentro dessa situação que eu passei, onde os efeitos colaterais vão me perseguir durante muitos anos. Os efeitos colaterais dessa situação vão me perseguir durante muitos anos. Eu não tive a sabedoria de ser um pacificador, de engolir um sapo gigante e quando dependesse de mim ter paz. Mas o que diz Mateus 5,9? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí eu refleti muito, eu percebi que quando depende de mim, quando depende de cada um de nós, em situações em que a gente chama para ser pacificador, quando depende da gente, a gente vai ter que colocar o nosso orgulho de lado, a gente vai ter que colocar o nosso achismo de lado, a gente vai ter que colocar a nossa sabedoria de lado, a gente vai ter que colocar o nosso entendimento de lado e agir conforme Cristo nos chama para agir. Pacificadores. Porque é como pacificadores que a gente vai ser chamado filho de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, nos diz que há promessas maravilhosas para os pacíficos. Então, se às vezes for difícil a gente engolir o nosso orgulho, diminuir o nosso ego, se tornar pacificador, talvez o que nos ajude a lembrar que Jesus tem promessas para a gente, se a gente conseguir atingir aquilo. Isso nos mostra como Deus é bom, porque Deus ele poderia simplesmente dizer, como às vezes eu digo com o Pai, faça o que eu estou mandando. Ele não precisava fazer promessa. Não é? Ele é Deus. Ele poderia dizer assim, ó, ou faz o que eu estou mandando, ou o teu corpo vai se desintegrar assim, ou a terra vai te engolir, como aconteceu lá no deserto. Ele podia fazer isso. Faz o que eu estou falando e acabou. Mas não, Jesus nos apresenta promessas, porque Ele é bom. Salmos 37 diz assim: observe o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Então, para a gente estar em paz, a gente precisa aprender e resistir ao conflito e à discórdia. E como que a discórdia é definida? A discórdia é definida como um conflito acalorado, com frequência, com violência, com disputa amarga, uma batalha entre rivais,
dissensão, discussão, provocação, litígio, desentendimento que se alimenta de raiva e ressentimentos. Olha que interessante isso. Tudo isso que a discórdia representa. Eu acho que é 100% certeza que todos nós passamos por situações em que a gente viu conflito acalorado no ambiente que a gente estava, ou a gente participou, disputa amarga, discussão, litígio, provocação, ambientes de conversa com raiva e ressentimentos. Então a gente vê que a discórdia ela é sim a fonte de muitos problemas. Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quando Tiago fala de confusão, ele está falando de insatisfação, desarmonia, revolta e tantos outros sentimentos que destroem a gente. Hebreus 12, 14 a 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Olha que interessante isso. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Quem de nós não tem raiz de amargura? Tem um termo que eu estou vendo que está sendo muito utilizado ultimamente, que é o gatilho, né? Principalmente em inglês, virou um nome bem, uma terminologia bem utilizada, né? Algumas palavras que são gatilhos para pessoas, né? Palavras que vão trazer sentimentos, amarguras de certas experiências, certos traumas. Todos nós temos isso. E eventualmente esse gatilho vai nos trazer essa amargura, e que de acordo com o que diz aqui em Hebreus, ela vai brotar, ela vai nos perturbar, e por meio dela muitos serão contaminados. Foi aquilo que eu disse lá no início, a discórdia é um vírus. O espírito da discórdia ele contamina quem está na volta. Discórdia é um mal que leva ao ressentimento, rancor e em última instância ao ódio. E se esse sentimento não for identificado, ele destrói, ele devasta, ele causa problemas, tormenta nos membros de uma família, nos membros da igreja, da liderança, nos membros de um time na empresa. A discórdia, inclusive, cria obstáculos para que Deus trabalhe na gente. Então a gente precisa aprender a identificar os sintomas da discórdia na gente. Quais são eles? Vou citar alguns. Orgulho. Por que orgulho é um sentimento é um sintoma de discórdia? Porque com o meu orgulho, quando alguém fala alguma coisa que fere o meu orgulho, como que eu vou reagir? A amargura, acabei de falar. Ódio, crítica, a ira, o julgamento. Como a gente julga hoje em dia. Eu estava vendo um vídeo esses dias e é um cara falando que as pessoas têm a primeira percepção da gente nos primeiros 4 segundos. Ele estava colocando exercícios lá de o que falar e tom de voz e tal nos primeiros 4 segundos. Porque a gente é tão rápido em julgar que demora 4 segundos para a gente olhar para alguém, escutar 2 palavras e criar um label, como é que fala? Um rótulo para aquela pessoa. A deslealdade também causa discórdia. A raiva, a rebelião. Todos esses são sintomas desse vírus maldito chamado discórdia. Esse espírito maldito chamado discórdia. Sempre que a gente se movimenta por medo, por desconfiança, negatividade, a gente está abrindo uma porta para ela. A gente convida a destruição para entrar. A discórdia ela é assassina de relacionamento. A discórdia ela é assassina de reputação. A discórdia ela é assassina de paz. A discórdia ela é assassina de alegria.
E a discórdia não é só um problema entre pessoas. Frequentemente ela é um problema dentro da gente. E aí que a gente, principalmente filhos de Deus, a gente é chamado para olhar, para sondar o nosso próprio coração. É a gente olhar para dentro, se questionar, entender a minha atmosfera interna, se ela tem sido pacífica ou tensa. Se a gente falhar em reconhecer e resistir à discórdia que tem dentro da gente, a gente vai envenenar todo o ambiente que a gente for. A começar pelo ambiente da nossa família. Onde vai ter discussão, onde vai ter briga. Se todos nós quisermos viver segundo esse estado de conflito, então a gente está vivendo segundo a discórdia. Com o passar do tempo, se a gente andar nesse aprendizado, se a gente começar a entender esse espírito maldito da discórdia, a gente vai começar a se tornar pacífico, porque o que a gente tem dentro da gente é Cristo, o Espírito Santo habita dentro da gente. O Espírito Santo ele se opõe a esse espírito maldito da discórdia. Se a gente começar a entender isso e dar espaço para o Espírito Santo, a gente vai começar a ter repulsa à discórdia. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer. Criar dentro da gente repulsa, um estado de espírito de repulsa à discórdia. Agora, nossa natureza vai ser desafiada nesse momento. Porque, como eu disse, o pecado está intrínseco na nossa carne. Enquanto a gente habitar nesse mundo, enquanto a gente, nosso espírito, nossa alma estiver dentro dessa carne, a nossa carne vai sempre nos puxar para o lado da discórdia. Então vai começar um conflito interno muito grande. Isso vai ser desafiador. Mas se a gente se aprofundar nisso, em conhecimento, em espiritualidade, a gente vai ser capaz de engolir os sapos, de engolir o nosso orgulho, de abrir mão do ódio, da crítica, da ira, do julgamento, da rebelião, da raiva. E aí quando a gente se tornar pacífico, vai chegar o dia que a gente vai olhar para a discórdia com repulsa. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente conhecer a verdade sobre a discórdia, a gente vai ser liberto dela. A gente precisa fazer uma escolha. E a escolha é resistir a ela, abraçar a paz. Ela é uma infecção, ela é uma doença contagiosa. Cabe a gente observar os sintomas e tratar. Quando alguma coisa está pegando fogo, o que a gente faz? A gente retira aquele material que continua alimentando o fogo. A discórdia, em determinadas situações, é ela que vai botar fogo, vai botar abaixo relacionamentos, ambientes. A gente não pode ser combustível para ela. A gente tem que ser paz naquele ambiente. Retirar a discórdia. E o orgulho, eu vou insistir no orgulho porque é um dos sintomas mais fortes desse espírito maldito. Porque com orgulho a gente sempre quer estar certo. Isso é o que eu disse, eu não consigo avaliar gerações anteriores. Mas o momento que a gente vive na nossa geração hoje em dia, nos últimos anos, todo mundo acha que está certo. Todo mundo tem um ponto de vista que é antagônico. Só existem dois lados. Só existem duas verdades. A verdade do lado de cá, do lado de lá, não importa qual lado. E todo mundo acha que está certo. A gente acha que está certo. A gente quer vencer todas as discussões. A gente quer que as nossas demandas sejam priorizadas. É ou não é a descrição do que a gente está vivendo nos últimos anos? Todo mundo tem as suas demandas. Quantos grupos na sociedade têm as suas demandas? E elas querem que as suas demandas sejam prioridade para a sociedade. E as pessoas vêm com
uma arrogância, já falando com o dedo na cara, sabe, como se outros pontos de vista fossem a coisa mais absurda do mundo. Eu não sou nenhum entendido disso, mas eu gostaria de ter tempo para estudar o efeito que a mídia social trouxe na gente, as bolhas que elas criaram, né? Eu fico muito louco da vida quando eu quero assistir uma TV, eu boto no YouTube. O YouTube me deixa o algoritmo é muito ruim. Ele me deixa num círculo que ele só me retroalimenta do mesmo assunto, dos mesmos canais, das mesmas pessoas. Se eu digitar uma palavra randômica, ele vai buscar todos aqueles vídeos daquela bolha que ele criou para mim sobre aquela palavra. É impressionante. E eu acho que isso tem uma influência muito grande no que a gente está vivendo, porque a gente está numa bolha como se o mundo se resumisse àquilo que a gente se acostumou a ouvir, aquilo que a gente se acostumou a falar, e não houvessem outras realidades. E aí a gente se acha certo. A gente fica se retroalimentando e a gente acha que a gente está certo, a gente acha que a verdade está do nosso lado. E o nosso orgulho começa a crescer. E o espírito pacificador da gente começa a diminuir. Lembra aquela história do mais de ti, menos de mim? Aqui é quando inverte, é o mais de mim, menos de ti. Olha que interessante, Jesus ele foi confrontado durante todo o seu ministério. E quando que ele não foi pacificador? Quando vem para ele, imagina aquele grupo assim, chegando, colocando ele na parede, encurralando, falando dízimo ou imposto. E aí, ali estão prontos para, sabe? É a esquerda e a direita. A esquerda falando, vai pagar dízimo? A direita falando, vai pagar o imposto? Apertando. Tem que tomar um lado, Jesus. Ou vai para lá ou vai para cá. Discórdia. O que eles fizeram ali era guiado pelo espírito maldito da discórdia. O que Jesus faz? Dá a Deus que é de Deus, dá a César que é de César. Acabou. Será que a gente tem feito isso? Obadias 1,3 diz: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Nesse texto diz que o orgulho nos engana e nos faz pensar que a gente está sempre certo. A gente quer vencer as discussões, a gente acredita que a gente está sempre certo. Não há esperança de paz se não tiver uma disposição na gente de se humilhar e dizer que está errado. Não tem esperança de paz se a gente não começar a abrir mão e dizer, ok, eu estou errado. Ok, eu até acho que eu estou certo, mas eu vou aceitar como se eu estivesse errado. Isso me faz pensar porque eu passei por situações onde, no ambiente profissional, onde pessoas novas chegaram com ótimas ideias, mas com ideias que já tinham sido testadas e não funcionaram. E aí eu me vi em situações assim dizendo, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu não quero participar disso. Não me chama. Quer ir lá, faz. Quebra a cara, depois volta, a gente conversa. Mas será que eu não poderia ter sido mais humilde e dizer, olha só, falando para mim mesmo, eu até acho que eu estou certo, mas eu vou agir como se eu tivesse errado e vou dizer, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos tentar mais uma vez. Mesmo eu tendo certeza absoluta que eu estava certo, se eu não conseguir tratar isso dentro de mim e eu me humilhar, e por mais que eu ache que eu esteja certo, eu não estou nem dizendo que eu estou dizendo que eu acho que eu estou certo, se eu não conseguir abrir mão disso e me comportar como se eu estiver errado, então não tem esperança de paz dentro de mim.
Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Como isso é importante. Porque se a gente não se dá conta e a soberba começa a crescer dentro da gente, ela vai nos levar para a queda. A gente só vai perder. O orgulho, ele quer arrasar o outro para se erguer de si mesmo, para se promover. Quando o orgulho encontra espaço nos nossos corações, os nossos discursos se tornam críticos. As nossas sentenças julgadoras e as palavras constroem muros. E qual é a nossa palavra como emissário de Cristo que ela deveria construir? Ponte, não muro. As nossas palavras vão provocar insatisfação, problemas, relacionamentos. Quando o coração se torna arrogante, as palavras vêm para desintegrar, com efeito destrutivo. Salomão cita o seguinte em Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Por isso que a discórdia leva ao ódio. Salomão, o mais sábio dos homens, aquele que Deus abençoou com sabedoria, ele diz: a palavra branda desvia o furor. E aí o versículo 4, um pouco mais na frente, diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Uma resposta branda e suave pode trazer paz nas nossas turbulências. Tiago 13,6. Ora, língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só se opõe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Cara, olha que loucura isso aqui. A língua contamina todo o corpo, é isso que a gente está escutando. Não sei se vocês já passaram por situações que alguém disse assim para vocês: eu nunca vou esquecer quando você disse isso, isso, isso. E cara, você não tem nem ideia que você tinha falado aquilo. Quantos de nós não tem imagens gravadas de coisas que a gente passou, a gente nunca vai esquecer o que a pessoa nos falou. E o filme, o cinema nos leva a acreditar que são momentos assim de lapsos de sabedoria, que a gente vai falar uma coisa super sábia e aquele momento que a gente teve aquele lápis de sabedoria que vai gravar no coração das pessoas. Não. Por isso que a palavra tem poder. Porque tudo que a gente fala a qualquer momento pode ser gravado no coração de alguém. E pode ficar para sempre na memória daquela pessoa. Mesma coisa mais idiota que a gente falou. Mesma brincadeira. Então por isso que é tão importante a gente dar palavras de paz, resposta branda. Porque sempre que as pessoas lembrarem da gente, vão lembrar de palavras de paz. Caso contrário, a nossa língua vai contaminar o corpo todo. E quando eu falo corpo todo, o meu entendimento é o nosso corpo, a gente vai inclusive adoecer, como o corpo daquilo que a gente está vivendo, seja igreja, seja no trabalho. Sabe a palavra estresse? A palavra estresse ela foi usada primeiro pelos engenheiros, né? Construíam um prédio e aí eles mediam o estresse do peso do prédio em cima da base, para saber se aquele prédio ia desmoronar ou não. E essa palavra foi trazida para o nosso cotidiano porque a gente começou a ficar estressado. O ritmo de vida começou a acelerar nos últimos anos, nas últimas décadas. E quantos de nós hoje não estão a ponto de desmoronar por causa do estresse? A carga que a gente consegue carregar, ela talvez já ultrapassou a nossa capacidade de carregar. E a gente desmorona. E será que
será que esse risco de desmoronar, esse estresse, não veio de situações onde a gente não foi pacificador? Será que a gente não causou isso nas nossas vidas? Ou mesmo que não foi a gente, será que a gente deixou os outros plantarem a discórdia, a gente reagiu de acordo ao invés de reagir com o pacificador? Lucas 18, 10, 14 diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque nada sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Deus, sê propício de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O que a gente viu aqui? Que não adianta nem a gente levar uma vida justa se o nosso orgulho for predominante no nosso coração. O cara jejuava, pagava o dízimo, não roubava, não era adúltero. Mas Jesus fala: aquele que se humilha, esse desce para casa justificado. A gente vai precisar trocar o orgulho pela humildade. A gente vai precisar manter a boca fechada para seguir mais na direção do Espírito Santo. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Paulo diz que se a gente se humilhar e participar dos sofrimentos de Cristo, a gente também vai participar da glória dele. Então vamos ser pacificador, igual Cristo. Crucificar o orgulho, assim como Cristo foi crucificado, significa engolir os desaforos, levar para casa. Envolve perdoar, mesmo quem não pediu perdão, não justificar, amar o inamável, parar de discutir, pagar o mal com o bem. E cara, é difícil. Vamos ser sinceros. É difícil, cara, a gente levar desaforo para casa e pagar o mal com o bem. É difícil. É difícil você ver uma pessoa que está te prejudicando, uma pessoa que, por razões ABC, prejudica ou fala mal de ti, ou te humilha, ou te faz carregar certos fardos, e você diz: quer saber? Tá tudo bem. E aí você encontra essa pessoa, você abraça, você sorri, você dá bom dia, você fala bem dela para as outras pessoas. Essa pessoa precisa de ajuda, você vai lá e ajuda. É difícil, né? Eu tive um chefe muitos anos atrás que aconteceram algumas coisas, inclusive assédio moral. E cara, como foi difícil para mim ajudar ele nos projetos que ele precisava executar. Como foi difícil, cara. E eu fui ministrado com uma coisa parecida com o que a gente está vendo hoje. E aí eu lembro que eu orei por ele. Eu falei: Senhor, que ele seja mais rico, mais bem sucedido, mais feliz em outra empresa. Orei para ele ser promovido, juro para vocês, cara. Orei para ele ser promovido. E ele foi promovido, foi para outra empresa, foi ganhar mais dinheiro. Ele estava feliz, eu estava feliz. Pacificador. Agora, foi fácil para mim? Não foi, continua não sendo. Porque eu estou passando por algumas coisas que eu não vou nem comentar. E continua não sendo fácil.
E faz tempo que eu não faço uma oração desse tipo. Talvez seja na hora de fazer. 2 Timóteo 2, 23 e 24. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Paulo já aconselhava para evitar esse tipo de discussão que gera contenda, controvérsias inúteis, porque a gente sabe que termina em briga. Quanta briga? Vamos pensar no nosso casamento. Quanta briga não começou por um motivo absurdo, cara? Porque a gente queria estar certo. Porque um dos dois queria estar certo. Não, eu estou certo, eu sou a última palavra. Quando já define quem é o primeiro, quem é o último, não tem nem competição. Como é difícil a gente se humilhar e falar, cara, quer saber? Não, ele tem uma frase boa, porque essa conversa não tá sendo... Não tá. Usei essa aí. Vou te falar que só gerou mais contenda quando eu disse essa frase. Eu aprendi isso, não dá pra usar o tempo todo. Mas é difícil, né? É difícil a gente abrir mão do orgulho e falar, tá, desculpa, eu tô errado. E de novo, eu não vou nem entrar no mérito de analisar quem realmente estava certo ou errado. Mas como é difícil a gente agir como se a gente estivesse errado. Por mais que a gente tenha certeza que a gente estava certo. Mas a gente agir, cara, eu vou agir como se eu tivesse errado. É difícil. Mas é isso que a gente é chamado a fazer. A gente precisa escolher ter paz ou razão. Tem 2 colegas meus falarem isso já. Quando a gente está falando de casamento, né? Eles falam, olha, eu lá em casa eu escolho ter paz. Eu entro nesses assuntos com a minha esposa e tal. Eu nem entro nesse assunto porque a minha escolha é ter paz. E será que a gente não anda escolhendo ter razão muito frequentemente ao invés de escolher ter paz? A gente precisa vigiar, inclusive, o tom de voz. Eu tenho esse problema. O meu tom de voz, a cultura de onde eu venho, sotaque gaúcho. Às vezes eu estou falando algo absolutamente amistoso e bem intencionado e edificador, mas eu estou falando com uma pessoa que vem de uma cultura diferente, que vem de um ambiente diferente, e que se não prestar atenção, inclusive o meu tom de voz, eu vou gerar contenda. Palavras erradas podem acender um fogo, palavras certas podem apagar o fogo. Provérbios 12:16. Ira do insensato num instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. O prudente ignora o insulto. Olha que interessante isso. Se o nosso problema com orgulho é a gente se sentir diminuído, humilhado, o que o provérbio está dizendo? O prudente ignora o insulto. Se não se sentiu insultado, acabou o problema, não tem discórdia. Óbvio que vão ter problemas do nosso passado, traumas, óbvio que vão ter problemas do presente, óbvio que vão ter preocupações com o futuro. Mas olha que interessante que tem nessa palavra. Depressão é excesso de passado e ansiedade de futuro. Estresse é o excesso de presente. E quantos de nós hoje não estão com esse excesso de presente, nos angustiando, nos trazendo uma tensão emocional, física, e a gente responde com contenda. Hoje em dia, lembra da palavra estresse? Tem mais gente desmoronando emocionalmente do que prédio desmoronando. Provérbios 14:30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Ou 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou Provérbios 4:20-22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos.
Não deixes apartar-te os teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Às vezes a gente não consegue nem dormir pensando nos problemas, pensamentos ruins. Isso vai alimentando aqueles sintomas desse espírito maldito dentro da gente. A gente deixa esses pensamentos e esses sentimentos sonarem inquilino nas nossas mentes sem nem pagar aluguel. Quando quem deveria estar na nossa mente era Cristo. Quando a gente deveria estar. É um mandamento lá atrás, não um dos 10 mandamentos, mas é uma ordenança de Deus lá atrás. Medita na minha palavra dia e noite. Se eu estivesse meditando na palavra de Deus dia e noite, ao invés de estar meditando nos meus problemas dia e noite, eu certamente seria muito mais pacificador do que um emissário da discórdia. Então que a gente dê mais espaço para Deus nos nossos corações, a gente dê mais espaço para a palavra nos nossos corações, que a gente dê mais espaço para a paz nas nossas emoções, e que a gente seja um agente aí de extermínio da discórdia, não de disseminação dela, amém?